Olha, o bolsonarismo ele é uma mistura de uma tendência da sociedade com uma liderança expressiva que canalize essas tendências para a sua pessoa, para a sua liderança. Então, o que representa o bolsonarismo, né? O bolsonarismo pensa o quê? A minha impressão é que o bolsonarista ele é antipetista, isso não vai acabar, porque o PT está aí e vai continuar. Ele tem um comportamento conservador, do ponto de vista de sexo, do ponto de vista das relações familiares, da educação das crianças, e ele também é favorável ao armamento da sociedade para se defender. Então esse seria aí o resumo do bolsonarista. Isso não vai acabar. Alguém vai representar isso que o bolsonarista pensa, isso que o bolsonarista defende e quer. Agora, é óbvio que não vai ser, se não pode ser o Jair Bolsonaro, vai ser alguém que é apoiado por Jair Bolsonaro e que expressa essa convicção que os bolsonaristas têm a respeito de um conjunto de temas. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou também uma pesquisa do Datafolha, essa muito ligada à questão de comportamento, Thiago, que mostra uma aderência muito grande de uma parcela significativa dos eleitores, dos brasileiros, às teses que o bolsonarismo defende. Então, eu acho que o Bolsonaro, da mesma maneira que o Lula representa o PT e a Estrela representa o partido, né? Representa o PT, eu acho que o Bolsonaro vai ser essa estrela aí, esse símbolo que vai representar o bolsonarismo. É claro que ninguém vai ser igual ao Bolsonaro, mas vai ser alguém que represente esse conjunto de ideias que o bolsonarismo passa para a sociedade. Agora, Rubens, na eleição passada muito se falou, né, de quem seria a possível terceira via aqui no Brasil. O Brasil vive uma polarização como poucas vezes se viu, né? Mas eu te pergunto, será que com a inelegibilidade dele, a possibilidade de surgir uma nova via, que não necessariamente represente o bolsonarismo, mas também fica naquele espectro de centro-direita, tem as questões conservadoras, mas também pode se aproximar, às vezes, um pouco mais de outras esferas políticas, é possível que surja uma terceira via? Isso facilita o surgimento de uma terceira via? Ou você também não espera um surgimento de alguém novo que possa encarnar esse desafio de quebrar esses polos? Olha, a gente tem que ver o que está acontecendo hoje, né? Que é muito difícil, ainda mais num país como o Brasil, você antecipar tanto assim o que vai acontecer daqui 3 anos e meio. A minha visão é que o quadro que o Datafolha mostra, 29 lulistas, 25 bolsonaristas e 20% aí neutros, eu acho que isso revela uma polarização muito expressiva, né? E se você colocar o bolsonarista aí soft, você vai para 32% de eleitores, vamos dizer, de direita, e se você colocar os petistas sócios, você vai para 39%. Então, 32 mais 39, 40, já são 70 e tantos por cento dos eleitores votando aí em uma dessas duas tendências. Então, fica muito difícil para um político de centro, nesse contexto aí de polarização, e até uma polarização que pode se radicalizar,
fica muito difícil você ter uma liderança que monopolize, que consiga fazer com que esses 20% votem exclusivamente dela. Até porque o que a gente tem visto é que o centro tem alguns candidatos e o voto aí desses 20%, que já são a minoria, ele provavelmente se divida entre esses candidatos que se apresentarão. Então, eu acho que, vendo o quadro hoje, né, sempre tomando esse cuidado, seria muito difícil uma candidatura de centro emplacar. Estamos conversando com o Rubens Figueiredo, cientista político, nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Agora, Rubens, o que eu queria te perguntar também é o seguinte: nas últimas 2 eleições a gente teve, né, os polos. Quem é lulista, obviamente, na época votou em Fernando Haddad. Aí nós tivemos todo ainda o fenômeno da Operação Lava Jato, da anticorrupção, né? Porque o Lula, o símbolo que foi preso, depois foi solto, enfim, ele ainda estava sem os direitos políticos na época. E em 2022 a situação acabou se invertendo, porque nós tivemos, enfim, Lula pôde participar da eleição. E em relação à próxima eleição de 2026, é muito cedo, claro. A gente não sabe também as condições do atual presidente Lula em relação ao próprio governo e como é que estará a questão da saúde dele. Eu pergunto, o esquadrinhamento para a próxima eleição ainda é muito cedo, mas de qualquer forma a gente continua vendo os 2 polos, né? E isso mostra o quê? Isso mostra que ninguém está disponível ou disposto a tentar buscar essa nova via, porque não surgem nomes ou porque ninguém encarna essa possibilidade de quebrar a polarização. Olha, eu vejo com muita dificuldade, né, o discurso de uma terceira via. Porque se você tem uma sociedade polarizada, um discurso de vamos fazer reforma, que é preciso defender a política institucionalizada, que é preciso você estimular a produção, que é a longo prazo. Nesse contexto de polarização, eu acho que as pessoas querem muito o curto prazo. Você estava falando do presidente Lula, né? O Lula ele assumiu esse mandato como o presidente com a maior rejeição, que já começou o mandato, foi Lula. E se você fizer uma conta simples, você vê que o Lula assumiu tendo mais eleitores ou rejeitando, 69 milhões, se você considerar a pesquisa de opinião, do que eleitores. Foram 60 milhões no segundo turno. Então, ele é um presidente que assume de uma forma muito diferente do que ele assumiu o primeiro mandato lá em 2003. Foi a menor diferença entre um candidato e o outro. Ele ganhou apenas de uma região, ganhou apenas no Nordeste. Ele tem dificuldade de montar uma base sólida no Congresso, tem mostrado isso. Então, é um governo que assume aí com uma série de dificuldades. Agora, se ele está com uma aprovação, uma avaliação, né, administrativa melhor do que tinha o Bolsonaro nos seus primeiros 6 meses, você tem aí o Brasil, né, fez uma série de reformas, né, de 2016 a 2022 por aí, que devem melhorar a qualidade do setor produtivo se não houver grandes retrocessos, né? Marco regulatório, reforma trabalhista, reforma previdenciária, privatização da Eletrobras, teto de gastos, a lei das estatais, a Petrobras não é mais obrigada a explorar o pré-sal. Então, você tem aí uma série de avanços que pode ter alguma consequência positiva do ponto de vista econômico. Mas, de qualquer maneira, Lula, o petista, seria um player fortíssimo aí na próxima eleição. E, a julgar pelo que acontece,
um bolsonarista também seria um competidor muito interessante. Em 2022, muita gente que nem é petista e não é bolsonarista, muito pelo contrário, até mesmo rejeitava, né, o bolsonarismo, muita gente votou no Lula achando que as coisas poderiam mudar, enfim, né? Imagina um eleitor que votou no primeiro turno em Simone Tebet e agora, o que ele deve fazer, o que pode fazer daqui a alguns anos em 2026? Se ele tiver um candidato como Tarcísio de Freitas, ele pode pender um pouco mais a aceitar, mesmo que seja um candidato de Jair Bolsonaro, do que continuar indo com Lula, se ele estiver descontente com os rumos da economia e tudo mais. É uma leitura, claro, no médio e longo prazo, mas isso pode mexer no jogo político, ou seja, a coalizão que foi com Lula pode escolher um outro candidato que não seja especificamente Jair Bolsonaro, apesar de ser indicado por ele? Pode. Eu fui ver, Thiago, olha só, você tem qual é o perfil do bolsonarista, né? Então, o bolsonarista é o homem, à medida que a idade aumenta, você tem mais bolsonaristas, ele tem uma escolaridade aí média e uma renda o forte mesmo, entre 2 a 5 salários mínimos. Então, esse é o bolsonarista típico. O petista típico é aquele que tem uma escolaridade baixa, ganha até 2 salários mínimos, mora no Nordeste, o bolsonarismo é muito forte no Sul. E esse eleitor neutro, né, que pega aí essa terceira via que a gente está conversando, ele é homem, ele é novo, ele tem entre 16 e 24 anos, né, esse neutro típico. Ele tem escolaridade superior e ele ganha mais de 10 salários mínimos. Então, seria aí algo como vamos colocar entre aspas aí, uma elite do eleitorado. Agora, uma coisa que surpreendeu, Thiago, foi que apesar da cassação do presidente, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro não gerou grandes protestos, né, dos bolsonaristas. Eu tenho a impressão, quase assim, a convicção de que a mobilização, quase por definição, ela é temporária, né? Ninguém consegue ficar mobilizado o tempo inteiro, e essa polarização tende a diminuir, o radicalismo da polarização tende a diminuir na medida em que as pessoas precisam viver, né? Uma coisa é durante uma eleição, 3, 4 meses, 2, você ficar na internet, nas redes sociais, expressando, discutindo, brigando com parente, brigando em grupo de amigos, de WhatsApp, etc. Outra coisa é você, em 4 anos, você fazer esse mesmo processo. As pessoas precisam viver, precisam trabalhar, precisam estudar. Então, eu tenho a impressão que esse radicalismo nessa polarização tende a diminuir. E você falou no governador Tarcísio, ele certamente... Ele não é eu diria que ele é um bolsonarista, vamos dizer, soft. Então, ele seria um candidato que representaria a direita, mas já a julgar ele tem 44% de ótimo e bom, que é um índice muito expressivo, seria um bolsonarista testado administrativamente, soft, e que poderia atrair aí esse segmento neutro sobre o qual a gente está conversando.